evangelho, ele é chocante. Porque ele te faz se deparar com você. E esse encontro a gente não quer. A pessoa quer que você ore, ela quer que você ajude ela, até você falar a primeira verdade para ela. Depois ela não quer mais. Entendeu? O dia que você mostra para ela o problema da família dela, não é o marido nem o filho, que é ela não quer mais terapia, ela não quer mais culto. Né? O dia que você fala, não, você tem que desconfiar. Não é mais. Você não é uma boa profissional e nem uma boa pregadora mais. Mas quem vai viver conversão sem arrependimento de pecado? A paz do Senhor, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso ADCast. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo. E olha, eu vou te falar uma coisa, esse episódio de hoje está imperdível, não está, Adriana? Imperdível, a gente não vai dar spoiler ainda, né? Espera um minutinho aí, mas nós temos uma convidada ilustríssima aqui, que o Senhor permitiu que ela estivesse aqui conosco e vai trazer uma palavra abençoada para você. Isso Antes mesmo. de começarmos, a gente apresentar quem é. Quero agradecer aqui os nossos patrocinadores, a nossa igreja AD Vila Boa, pastora Adilson, pastora Márcia, muito obrigada por apoiar esse trabalho, né, por permitir que nós estivéssemos aqui para fazer esse trabalho. Estamos na sala linda da pastora Márcia, né? Exatamente. Que sempre nos cede esse espaço aqui. Obrigada, Livraria Jerusalém, Eliel e Débora. Obrigada, Valesca, pela make, né? Muito obrigada. Se você precisa de algum desses serviços, já sabe, é só clicar aqui na descrição do vídeo. E também a iBrand Marcas e Patentes, se você precisa de algum serviço, clica aqui e já cai direto lá para falar com eles. E agora, sem mais delongas, né, Diane? Sem mais delongas. Apresente aí a nossa convidada dessa noite. Olha, para você que ainda não conhece, né, a missionária Laura Martins, agora ela é nossa, gente! Isso! Ela é da AD Vila Boa e nós temos a honra de receber essa mulher de Deus, missionária Laura. Seja muito bem-vinda e é uma honra poder estar com você nessa série Testemunhas Vivas. E você é uma testemunha viva do poder de Deus. Amém. Então, Pai Senhor, né, eu estou muito feliz, muito honrada com o convite. Amém. Né? E ser da Vila Boa, né, para mim é um momento ímpar da minha vida e muito honroso. Amém. Eu falo que o melhor lugar de se estar é onde Deus prepara pra gente. É né? verdade. E eu sei que a gente tá, minha casa está no tempo de Deus, né? Uhum. E estar aqui com vocês em especial, pessoas por quem eu tenho admiração e carinho, né? Não de agora, mas das primeiras vezes que vim, né? Algumas Amém. pessoas marcam a gente. Amém. Então eu estou muito honrada. Nossa honra é toda nossa, né, Diana? Com certeza. Eu Foi tenho- um tempo preparado pelo céu. Pelo céu. Eu, até antes de você, missionária, dar as suas primeiras palavras aí, eu quero dizer que em 2019, olha só, já tem 4 anos, né? Vai fazer... Não, 4 anos mesmo, né? Sim. Eu fui no Val de Jaboque, aqui, promovido pela nossa igreja, né? Pela CIB. E eu não ia naquele Val. Tava muito corrida, assim, coisas mesmo da vida, né? Mas aí a nossa pastora Márcia fez questão, falou, não, Adriana, você vai depois do dia que sai, mas você vai. Eu falei, não, então eu vou. E eu tava lá e em uma pregação, de repente tocou a gente estava dormindo, na verdade, tocou uma buzina lá, trombetas tocando, e levanta, e a gente levantou e foi todo mundo para o auditório. Pensa o susto. Não, o susto mesmo. Eu cheguei lá assim, eu tinha acabado de pegar no sono, e eu me lembro de falar assim, Senhor, mas eu acabei de pegar no sono, eu estava tão cansada. E aí começou a pregação e a missionária Laura Martins, que pegou o microfone para pregar. Meus irmãos, quando eu ouvi aquela palavra, quando eu comecei a ouvir, o Senhor já foi tocando no meu coração. Eu me lembro só da lágrima escorrendo. Assim, eu nunca esqueço qual foi o tema, né? Porque aquilo falou muito ao meu coração, como mãe mesmo, como nós devemos e precisamos preparar os nossos filhos para ir para o céu. Né? E não só colocar ele na natação, no inglês, na aula de robótica, na aula de Kumon, né? Essas coisas são terrenas, mas o nosso lar não é aqui. Né? E nesse dia eu realmente fui muito tocada. Eu me lembro de escrever um texto muito grande depois para o meu marido, e falando tudo que tinha acontecido, falando, olha, nós precisamos. E logo após o Senhor também usou a missionária para trazer uma palavra para mim.
E aí nós estávamos até conversando antes de começar, e a Diane também vai poder dizer a mesma coisa, mas havia muito tempo que o Senhor já tinha falado algo comigo sobre o ministério, mas tinha muitos anos mesmo que o Senhor não confirmava ou trazia de novo. E o tempo vai passando, né? Você vai se envolvendo com igreja, família, trabalho. Mas naquele dia o Senhor trouxe novamente as palavras que eu tinha escutado quando eu era ainda criança. E através da vida da missionária Laura Martins. Então eu encaro, né, esse dia assim, que foi um divisor de águas na minha vida, no meu ministério. E o Senhor usou essa missionária, a missionária Laura, para ser esse canal de bênçãos. E então, assim, eu estou muito feliz de ter você aqui, muito honrada mesmo por tudo isso que aconteceu e ainda eu sei que o Senhor vai fazer muito mais na sua vida. Coisas ainda maiores virão, viu? E, eu vou contar uma coisa para vocês, gente. Nós já conversamos muito aqui nos bastidores, mas nós queremos ouvi-la muito. Mas se a gente pudesse, a gente ficava falando aqui do tanto que ela já nos abençoou, do tanto que ela nos abençoou, do tanto que ela é mulher de Deus na nossa vida, que ela é uma bênção. A gente ficava aqui 1 hora falando disso, mas a gente quer ouvir. Isso. E a primeira pergunta que eu quero fazer, missionária Laura, um pouquinho para entender o contexto. O Senhor, ele vai, como se diz, fazendo caminhos na nossa vida. Sim. Uhum. E qual foi o início desse caminho? Como foi o chamado de Deus na sua vida e na sua história? Então, eu não venho de um lar cristão, né? Minha mãe é uma professora extremamente inteligente, uma pessoa muito inteligente, de um QI meio acima de um nível normal. Olha, e acima da média. Ela é professora, né, por formação. E minha mãe era muito cética com relação à fé, né? Então a gente não ia em igreja católica nem evangélica, né? Meu pai, ele tinha a fé dele, mas é isso em casa. Então o primeiro contato que eu tive com a igreja foi a partir de uma tia, né, que morava aqui em Goiânia, e às vezes eu vinha passar férias e ia na igreja, mas era só isso. Só que por volta de 13 anos eu comecei a ver coisas. Então eu via pessoas nos quartos, eu chorava copiosamente do nada. E minha mãe começou a perceber que alguma coisa não estava normal, fugia da realidade dela. Né? E aí, diante de alguns problemas familiares, né, um dia ouvi um carro de som falando que tinha culto na Assembleia de Deus de Madureira, ali de Anicuns. Se você quisesse paz na sua casa, se você quisesse cura, você deveria ir. E aí eu fui, né? E entrei na igreja. Eu tinha por volta de 16 anos. Participei do culto e de lá nunca mais saí. Que bênção, né? E eu me lembro que, assim, eu cheguei na igreja sem entender muita coisa, né? Porque eu nunca tive contato, assim, mais profundo. Mas eu sempre via que só tinha homens, né, sentados lá, e eu pensava, sem nem saber por quê, mas eu pensava, por que só tem homem que prega, né? Porque não é muito... naquele tempo, né, eu tinha 16, hoje eu tenho 38, então, assim, naquele tempo não era comum ver mulher ministrando, né? E eu só pensava assim, mas nem sabia disso. E aí Deus começou, aceitei a ele, né? Batizei, e aí começou a profetas dizer, só eu. Fiquei muito tempo indo sozinha para a igreja, né? Passava os finais de ano sozinha na igreja, né? Meus pais não iam, minha família não ia. Mas minha mãe tinha muita resistência, né? Falava que os crentes estavam fazendo lavagem cerebral em mim. Muita crítica por parte de alguns familiares, né? E aí Deus começou a falar que tinha um ministério. Mas eu nem entendia disso, e muito menos do que era isso, né? Mas sempre ouvia. E aí, essa palavra sobre ministério, né? E aí eu continuei na igreja, mas assim, eu digo que eu demorei a me converter de verdade. Eu era uma igrejeira, né? Aí me casei, meu esposo estava... Quando a gente começou a namorar, ele estava afastado da igreja, né? E aí depois que eu fiquei sabendo que ele era crente, aí a gente voltou para a igreja, casamos com 21 anos, eu mal casei, 8 meses eu engravidei da Bruna, estava fazendo faculdade, aquela coisa, aquela bagunça toda. E eu lembro que a primeira experiência que eu tive com Deus, assim, foi porque eu não queria a Bruna,
né? Quando eu descobri que eu estava grávida, muita confusão início casamental. E eu falei assim, que se pudesse, Deus falasse mesmo, que eu queria saber o que era. E eu sonhei com uma menininha, eu fui fazer xixi no sonho e uma menininha saiu. E aí, depois quando eu fiquei sabendo que era menina, então foi uma experiência, né? E aí Deus falava dessas coisas, sempre Ele falou comigo e o Alessandro sobre um ministério, desde o início do nosso namoro, mas eu não sabia como seria isso. Que lindo, e é interessante isso, porque, Adriana, é igual Abraão, né? Assim, quando o Senhor falou com ele, quando o Senhor falou com você a primeira vez, ele não sabia a trajetória. E aí? E depois, entre a promessa e para o que você vive hoje, de um ministério consolidado, né, da sua filha maior e o bebezinho, segundo o filho Samuel, uma bênção de Deus, né, depois de muitos anos de casamento, qual que é a sua perspectiva sobre esse caminho? Apesar dessas profecias, dessas promessas, eu sempre tive um sonho profissional. Eu fui criada para ser uma mulher profissional, né? Minha mãe nos instruiu assim, não depender de homem, não ter, né, a sua formação e tal. Então, eu tinha uma visão de vida mesmo diante dessas promessas que eu nem entendia, mas eu foquei na questão da minha profissão, né? Então, me formei depois de casada, trabalhei no fórum lá da comarca de Anicuns desde o meu 8º período, né, de faculdade. E eu tenho uma tia que é escrivã, então eu atuava no cartório do crime com ela, depois consegui um serviço, né, por meio da prefeitura, que tinha que mandar um funcionário. Resumindo, cheguei a ser secretária do juizado especial e assistente de juiz de direito, assistente jurídica, né? Quando, no ano de 2014, e nesse tempo eu já comecei a dar aula na escola bíblica, fazer algumas coisas na igreja. Mas sem essa visão eu nunca imaginei nada do que eu vivo, nunca mesmo, sabe? Eu nem entendia sobre isso. E aí, quando foi no ano de 2014, Deus usou uma profeta e disse, olha, acabou o tempo de trabalhar para o homem. E o meu sonho era promotoria, né? Ou seja, concurso. Né? Assim, eu já estava lá dentro há alguns anos, então eu queria isso para mudar a vida financeira da minha família, eu queria isso para minha realização pessoal. E Deus usou, né, a irmã Cida no dia 18 de outubro de 2014, lá na cidade de Goianésia. E no dia 31 eu fui mandada embora. A juíza que tinha trocado de juiz, né, meu cargo comissionado, essa juíza chegou e a gente não se identificou muito. Ela me tirou da assistência e me colocou no juizado. Eu já não gostei muito de estar no cartório, mas fiquei 1 ano ainda. E aí foi nesse dia, 31, teve os aniversariantes do fórum, ela cantou parabéns para mim, né, junto com os outros funcionários. 10:06 me chamou no gabinete dela e juntou muito irônico. Ela rodeou a mesa assim, deu um sorriso e falou assim pra mim, ai, Laura, eu sei que eu tô acabando com a sua vida, mas eu vou ter que te mandar embora. Meu Deus. Aí eu olhei assim e... Você não esperava, né? Nunca. E aí eu só falei pra ela assim, falei assim, doutora, a senhora não tá acabando com a minha vida, né? Eu tenho um Deus que norteia a minha vida. Mas muito obrigada, né? E morri quando saí, né? A gente faz ali. Claro, ganhava bem, né? Um cargo de posição numa cidade interior. Não sabia que Deus faria isso e que seria tão rápido, né? E aí disso, cheguei em casa, falei pro Alessandro. E ele falou, vamos esperar. Porque tinha um teste para ajudar na promotoria. Aí eu falei, não, vou fazer o teste, Alessandro. Eu falei, mas e se eu passar e me chamar? Ele falou assim, por mim você não vai. Se chamar, você não vai. A gente vai esperar o que Deus tem para nós. Só que a imagem que eu tive a vida inteira de gente que viveu por conta do ministério é que eles não realizam sonhos materiais. Então, todos os missionários que eu conheci, eles custavam ter o básico. Né, o Senhor supre a necessidade no básico. Aí eu falei pro Alessandro assim, falei, olha, Alessandro, esperar e aceitar isso que Deus chamou para ter
é abrir mão de tudo o que a gente quis, né, que eu tentava por meio de um concurso, de uma questão profissional. Sim. Aí eu falei, você está disposto? Né, porque se a gente abrir mão, a gente está dizendo que a gente não vai querer um carro melhor, a gente não vai querer uma casa melhor, é só o que Deus mandar. Uhum. Aí ele falou assim, eu estou disposto. E aí a gente, tipo assim, a gente não ficou esperando, falando assim, vamos servir a Deus porque um dia ele vai fazer o nosso sonho. Não, a gente parou de sonhar, entendeu? Uhum, não tinha sonho nosso mais. Era só assim, o que o Senhor quer da gente? Eu costumo dizer que depois de Deus, né, tudo que eu vivo é por causa do Alessandro. Uhum. Ele é mais tímido que eu. Tem muita dificuldade de socialização e não tem vaidade alguma. Então isso é fundamental, né, para tudo que a gente vive, porque assim, como sou eu quem prego, muita gente esquece até que ela existe. E ele propicia um ambiente que me permite estudar, que me permite ter as crises ministerial. Uhum, sim. Né? Por exemplo, ele entende que tem dia que é um nível de crise que eu não quero sair do quarto. Sim. E aí ele faz a comida, ele olha os meninos, ele arruma a casa se precisar. Né? Então, e ele sempre acreditou. Acho que o Alessandro acreditava mais que eu até. Né? Tanto que foi por causa dele que eu não procurei serviço mais, que eu quis esperar. Nossa, que lindo, né? Tremendo. Assim, como o Senhor trabalha, né, Laura? Assim, a família é um núcleo muito importante, né? Nós estávamos falando disso mais cedo, que é um lugar que a gente traz o equilíbrio, né? E olha como é lindo, né? Ver o Senhor cuidando, porque às vezes a gente olha, né, Diana, e tem muitas mulheres hoje também, né, que tem um ministério com mais visibilidade do que o marido, mas isso, e nem o contrário, também significa que o do outro não é tão importante ou igual, de igual importância, de maneira alguma. Você vê, é a base, né, Laura, que você precisou e que você precisa, né. E pelo tipo do Alessandro, né, ele nem gostava muito de camisa, usava camiseta. Uhum. E esse estilo dele já atraiu pra gente muitas profetadas mesmo. Nossa. Sabe? Do estilo, Deus vai preparar alguém pra você, desse nível. Eu sei, filha, o quanto você sofre dentro da tua casa. Misericórdia. Sim, um dia uma mulher chegou a dizer que via... Ela falou, olha, missionária, eu vou te passar algo, o senhor não me deu esclarecimento, né, mas eu vi a senhora, mas não via seu esposo. Uhum. E ela ficava fazendo assim com a mão, dizendo que me via, mas não viu meu esposo, no sentido de que a gente não seguiria junto, né, porque aí ela falava, você tem uma chamada muito linda, como se o Alessandro fosse um empecilho, ela só não falava claramente. Mas né? ela queria dizer isso. E aí eu ouvi ela falar aquilo tudo, e o Alessandro não estava esse dia. Aí eu falei para ela, falei assim, olha... A senhora já ouviu falar de alicerce? Aí ela disse já. Eu falei, por isso a senhora não vê o Alessandro? Né? Eu falei, eu tenho discernimento que Deus está mostrando para a senhora. Aí falei para ela, olha, o Alessandro é a estrutura, né? Então, assim, o Alessandro nunca saiu de cara feia para viajar. A gente anda muito, muito, muito. É verdade, eu acompanho. E ele só que dirige, eu não dirijo, né? E ele tem que deixar as coisas da sua indústria organizada, né? Por exemplo, vir para Goiânia, ele teve que deixar lá, né? Então ele abre mão, porque ele acredita, né? E até um dia que marcou muito assim meu coração, que eu estava conversando com a Bruna, né, que é a minha filha de 16 anos. Eu falei, Bruna, se eu e seu pai faltar, né, um dia, o que a gente deixou assim de legado a respeito da obra para você? Ela falou assim, porque a senhora e meu pai nunca faz a obra como se fosse um peso, né? Então a gente sempre tentou mostrar isso para a Bruna, é privilégio. Por mais cansado que a gente esteja, por mais que a gente às vezes chegue em lugares que a gente não é tão bem recebido ou bem tratado, né? A gente já viveu muitas coisas nesse sentido. Mas a gente sempre tentou mostrar para a Bruna, tipo assim, que por ele tudo vale a pena, né? Que é o povo dele, está sendo construído, né? Então o Alessandro é parte disso.
A minha mãe brinca que ele é a mãe dos meninos. Porque ele, quando eu trabalhava... Porque sempre foi assim, o serviço dele sempre foi à noite. Então, eu trabalhava durante o dia, estudava, ele ficava. Aí, à noite, era eu, com a Bruna. E aí, ele passava no fórum, deixava comida para mim, né? E ele já foi muito criticado por isso. Por exemplo, o homem que... Quantas vezes ele já ouviu isso? O homem que incentiva a mulher a estudar, depois ganha pé na bunda, sabe? Tipo assim, muita crítica. Deve ter ouvido de tudo, sim, né? Sim, a respeito desse jeito que é a nossa casa, né? Mas um dia a gente sentou e a gente resolveu construir isso. Então é por isso que eu falo, não é sobre o que as pessoas pensam, mas é sobre quem o casal decide ser no Senhor, né? Isso aqui. Porque quando dá certo... Lição. Aí todo mundo sabia. Eu já sabia que era assim, né? Não, eu entendi que ele era licenciado. Duas coisas assim que eu fiquei... Eu tenho essa mentalidade, né? Que nós temos o privilégio de fazer a obra. Sim. Eu sempre penso dessa maneira, porque hoje nós estamos aqui... só que como o salmista Davi disse, né? Nós vivemos tão pouco, é um sopro, é uma bolha que rapidinho se dissipa. E nós aqui, então, nesse tempinho minúsculo que nós estamos aqui, nós temos, o Senhor nos dá a oportunidade de fazer algo para a obra do Senhor e ainda vai nos recompensar por isso. Então, assim, o privilégio é todo nosso, porque se eu, por acaso, não quiser fazer, o Senhor vai levantar outro melhor. Eu falo sempre isso assim, e aí eu uso muito a parte musical, né? Falo, eu não vou abrir mão do que o Senhor colocou na minha mão para fazer, porque depois que eu sair, vai vir outro melhor. Então eu vou fazer o melhor que eu tenho para dar até o final. Isso, nossa, é muito forte, porque às vezes as pessoas fazem a obra e reclamam. Ai, e tá pesado. Ai, nossa, de novo. Nossa, vai para a igreja de novo. Não, mas você só mora na igreja. E uma coisa que eu calculo sobre a obra de Deus é o seguinte. A gente estava até falando isso anteriormente. Quando o Senhor te chama para algo, Ele te capacita e Ele te derrama unção. E a unção faz, não importa o peso, a estrutura que você tem que carregar. A unção é como se fosse um superpoder, onde você consegue considerar leve o que as pessoas considerariam difícil. Então, o conselho que eu quero deixar para você de casa é o seguinte: tá pesado, você tem que se fazer duas perguntas. Primeira coisa, você está posicionado no lugar que Deus mandou você estar? Você está obedecendo ao Senhor? Segundo, você está carregando o que é seu? Porque talvez as pessoas fazem algo, como a palavra de Deus nos diz, né? Há uma exortação sobre isso. Às vezes por inveja, por facção, por ciúme. Mas o Senhor está dizendo que Ele tem um propósito especial para a sua vida. Mas quando você descobre o seu propósito, não tem peso. Não tem. Eu entendo que a primeira coisa a respeito de um chamado é a motivação. Então, por exemplo... Eu vejo que às vezes as pessoas servem sempre no intuito de receber algo em troca. Né? E a primeira decisão da minha casa foi: não vamos ter nada. Né? Vamos deixar de sonhar. Parece uma visão pessimista, né? Mas eu não entendo assim. Eu entendo que a gente se lançou nas mãos do Senhor. Sim. Então tudo que viesse era lucro. Né? A segunda questão é isso que você disse, Diane, que é: será que o Senhor chamou? Eu ainda relatava para a Nara que na época da pandemia, eu sei que muitos pregadores ficavam quase que implorando para que os pastores deixassem fazer uma live, para que desse alguma coisa. E um dia eu ouvi um pastor também itinerante falar para mim que não faltou nada para ele. Pessoas de longe lembravam e enviavam ajuda, né? E eu vivi isso na minha casa. E o meu pastor, ele sempre falou isso, que a gente precisa, quando você começa a passar muita dificuldade na obra, no sentido de achar que há ausências, você precisa perceber se você realmente foi chamado para essa obra. Porque o dono do reino, né, ele é aquele que cuida dele. Então, ele jamais, se ele te chamou, ele vai te deixar desamparado. Então, assim, eu nunca precisei... Até aqui, e creio que não será diferente, puxar saco, né? Eu nunca precisei pedir agenda para os outros, nunca precisei pedir dinheiro para os outros, né? Estamos passando dificuldade, me leva aí, me dá alguma coisa.
Então, eu vejo que quando é o Senhor, né, que chama, Ele te supre em tudo. Não é que você não passe dificuldades, mas não há falta, né? Ele não deixa você sem roupa, Ele não deixa você sem o pão na mesa, Ele não deixa você desamparado. Então, esse tipo de obra que mata o emocional, né? Por exemplo, as pessoas falam, tem muita gente adoecida na obra. A partir de saber quem é Deus, eu só posso concluir que o adoecimento na obra vem pela forma errada de fazê-la, né? Porque se eu acreditar que a pessoa está doente porque ela é uma vítima, eu estou tirando Deus do lugar que ele ocupa, né? Então, não funciona assim. Isso. É sempre olhar para a gente, como você faz. Né? E essa questão da unção de superpoder, depois que o Samuel nasceu, então eu tenho uma filha adolescente, né? Eu não sou uma jovem, tem 30 e poucos anos, o Alessandro tem 40, 38, o Alessandro tem 42. Eu tenho um bebê de 8 meses. E a gente nunca andou tanto como agora. A gente tem comércio. Eu sou daquela mulher que faz os bolos, eu não como bolo de padaria. Então, assim... E faz mesmo, que eu vejo no Instagram, e pão. E eu quero experimentar. Então, assim... eu também quero experimentar, já tá marcado. Tá marcado. Faço os bolos, procuro ser mãe presente. Porque até um dia minha mãe falou, Laura, as pessoas veem, né, as fotos de púlpito e acham que é fácil, assim, a casa deles é perfeita. Né? Ela é de púlpito em púlpito, de hotel em hotel, mas existe primeiro um preparar. Então, assim, quando eu saio, por exemplo, é algo de mulher, que alguém me leva e o Alessandro fica, eu sempre deixo um bolo lá. A minha casa está sempre organizada, porque eu não acho que eu tenho que, de repente, dormir num lugar bonito e meus filhos ficarem no meio da bagunça. Então, é por isso que eu estou falando, gente, quando a gente... E não sou perfeita, muito longe disso, mas eu procuro fazer aquilo que o Senhor ensina. Né? Porque se eu fizer a obra dele do jeito que ele ensina, vai dar certo. Mas se eu fizer a obra dele sem ser do jeito que ele ensina, vai me pesar. Vai ficar pesado. Vai dar pesado, vai. E na sua ótica, no seu ponto de vista, missionária Laura, quais são os maiores desafios de alguém que deseja ser íntegro e genuíno com a verdade do Evangelho, né, na nossa geração? Não perder a motivação. Por quê? Hoje já existe uma realidade que algumas agendas são feitas a partir da quantidade de seguidores que você tem. Mesmo? Meu Deus. Sim. É mesmo? Tem isso. Quando eles dão uma olhada, alguém te indica, mas eles dão uma olhada, né? Se você não tem muito, ou seja, se você não vai atrair muita gente para o evento deles. Olha, a gente não sabia. Sim. Olha só. Também não. Existe muito a questão de, por exemplo, tem um culto e tem alguém lá muito famoso, então as pessoas se oferecem, às vezes elas mesmas ofertam para cantar naquele culto, para dar uma pequena palavra. Gente, que mundo que eu tô vivendo. Nós estamos por fora. E tem a questão da oferta em si, né? Porque é muito complicado, porque eu vou falar bem a verdade, igreja é uma coisa que dá dinheiro, né? Então, tipo assim, por que você tem uma igreja aberta em toda a esquina? Por quê? Porque as pessoas estão fragilizadas. Então, quando você começa a usar a fé de alguém, na fragilidade dela, ela vai investir tudo que ela tem por um socorro, né? E a igreja constrói os seus bezerros de ouro, né? Então, a gente paga muito caro. Eu acho que há um desequilíbrio. Meu pastor diz que por causa da igreja miserável nasceram os mercenários. Então, de tanto não serem cuidados, aquela ideia de graça recebe, de graça entrega, usada fora do contexto, né? Porque você tem uma vida como qualquer outra pessoa. Claro. Né? Você tem gasto, você tem conta, e o obreiro é digno do salário dele. Claro. Mas uma coisa que o meu pastor me disse, né, na época sobre isso foi, quanto você ganhava no seu serviço? Aí eu falei, tantos mil. Aí ele falou, quanto você vai ganhar pregando agora? Eu falei, nada. Aí ele falou, isso é chamada. Ele falou, Deus nunca chama gente que não seja para perder inicialmente. Então ele falou, Deus não pega quem deu errado lá fora para abençoar dentro da igreja. Ou seja, você dá errado lá fora e quer criar de pregador, quer criar de... né?
de famoso aqui dentro. Nossa. Então, é o inverso disso. Sim. Porque eu me sentia incomodada, às vezes, com essa questão de dinheiro, né? E aí, o que eu vejo? Por que eu disse que é não perder a motivação certa, né? Porque logo, alguém te chama e te dá uma oferta, outro tem uma oferta maior para te dar, você já cancela o compromisso com aquele, você começa fazendo assim. Não é por almas, é por dinheiro, então, né? Então, eu acho que é o equilíbrio. Então, assim, eu tô indo no culto porque é um lugar que dá muita visibilidade, ou é porque eu entendo que ali tem almas que precisam, né? O que me motiva a ir? Eu passo muito o meu coração sobre o crivo de Deus todos os dias. É porque a gente é vaidoso, né? Você tem necessidades naturais. E pregar o evangelho genuíno hoje não dá ibope. Isso é fato, né? Mas aí entra isso que eu estou dizendo, mas o que eu quero? Né? Só que apesar de não dar ibope, gera vida, né? E as pessoas sabem quem prega a palavra de verdade e quem faz show. Que a vida transforma. Sim. E mesmo que elas escolham, né? Por exemplo, eu já ouvi coisas do tipo assim, que Deus te usa demais, que, nossa, a senhora bate, né? Dói, a gente cresce, mas não sou eu no cartaz, entendeu? Então, assim, eu entendo isso. Então, eu acho que a gente não pode ser motivado pela vaidade, né? Seja em busca de dinheiro, de honra, de reconhecimento. A gente vê as pessoas se venderem para entrarem, né? Sorrir para a gente que nem gosta, só porque a pessoa tem condição de te colocar lá. E uma coisa que eu aprendi em Deus, o dia que ele achar que tem um lugar que ele quer que a gente vá, não tem ninguém que impede a gente de entrar. É verdade. Né? Isso aí, eu tenho vivido isso. Né? Tenho vivido isso. Exatamente. Nossa, eu tô aqui já, gente. Eu tô segurando para não chorar. Que palavra, nossa. E Laura, assim, eu falo... Eu vou pegar suas palavras para fazer um comentário, porque... Quando você tem a chama da paixão pela palavra, né? Quando você tem um desejo genuíno de compreender isso, e nós estamos fazendo séries de livros, e a última série foi muito forte, tanto para a Adriana quanto para mim, porque era um livro inteiro falando sobre o temor do Senhor. Exatamente, eu estava me lembrando você também, dessa... E aí, nesse material que nós fizemos, a resumo em ópera, o que é ter temor ao Senhor? É você guardar reverência e paixão por Ele. Você pode fazer tudo, você pode ser a melhor serva, né? Mas se faltar a paixão, te falta o temor. E sem o temor ao Senhor é uma chave que acessa a presença. Porque sem o temor, você não vai acessar a presença. O Senhor não se manifesta em lugares que Ele não é querido e bem-vindo. A gente está falando não é de não passar problemas, mas de vencê-los, de superar, de melhorar a cada dia. Né? E todo dia é um escândalo na nossa geração. Gente que parecia, né, ter acessado, que era carregado o temor, mas aí quando você vai olhar para o dia a dia, né, você vai ver que aquilo não existe. Então eu entendo, e a minha busca é ser conhecida no céu. Amém. Né? E se Ele quiser me dar aqui, amém. Sim. É bom ser honrado, né? É bom alcançar muitas vidas, é bom, a gente tem lugares que você acha muito bonito a forma como o culto é feito. Muitas pessoas alegram, sim. Né? É muito bom pregar para muita gente, e nem é pecado isso. Não. Mas a questão é, será que Ele tem isso para mim? Né? Eu conheci uma grande pregadora da palavra do Senhor, inclusive ela me ensinou muito nos dias que teve em Anicuns, que é a Eleusa Matos, sabe? E no trajeto, ela é ali, junto da Helena Raquel, né? Daquele ambiente ali. E aí ela disse assim, mana, eu sei a geografia de Deus para mim. Porque eu falei assim, acho que o Brasil tinha que ouvir a senhora, né? Aí ela disse assim, mana, eu sei a geografia de Deus para mim. E eu tô feliz com ela. Nossa. Aí ela foi me explicar, tipo assim, que já aconteceu dela desejar, mas ela já entendeu que o Senhor tem um limite para ela. Então ela não viaja o Brasil todo, né? E eu acho que é fundamental a gente entender o que Deus tem pra gente. Porque sabe essa ideia assim, quando seu ministério crescer,
tá sempre ligada a quando você for famoso, já viu? É verdade. A gente pensa que o ministério é grande quando a pessoa é famosa. E quem disse, né, que é isso, que é crescimento para Deus? Né? E aí eu vejo gente esperando acontecer coisa que não vai acontecer nunca, porque Deus não disse que seria assim. Né? Então, o que eu penso é que a gente seja frutífero na geografia de Deus para a gente. Né? Então, se Ele tiver você para a sua igreja, seja frutífero ali. Né? Mas a visão de ministério hoje é essa. Né? Igrejas grandes, pregar do dia 1º ao dia 30, né? E o ministério não é medido por isso. Eu creio que nós estamos vivendo um tempo onde realmente o Senhor está passando um crivo para abalar o que for abalável, e o Senhor está nos ensinando ainda com mais intensidade. No tempo, na era da vaidade, o Senhor está dizendo: eu rejeito a aparência das coisas. Totalmente. E quem viver pela aparência das coisas vai se decepcionar, porque quando passar pelo crivo do Senhor e for pesado na balança, o Senhor vai revelar o que está no interior. Exatamente. Então, muitas vezes a gente pensa: nossa, mas parece que estava tão bom, e aí... Mas só parece. Aí você fala: não é, o Senhor só mostrou, só trouxe a revelação do interior, a luz, o que estava disfuncional. E essa questão de fundamentos, de alicerces, é muito profunda. Teve uma coisa que você disse, uma das vezes que você pregou aqui na nossa igreja no ano passado, que ficou gravado na tábua do meu coração. E a gente estava bem assim naquele finalzinho da pandemia, os primeiros cultos sem máscara. E você disse assim: nós temos que ter registro da palavra do Senhor na nossa mente, no nosso coração, de tal maneira de que, se todas as Bíblias forem rasgadas ou retiradas ou desaparecerem, o que você absorveu do Senhor até hoje seja o suficiente para você caminhar o resto da sua vida. Laura, aquilo ali registrou, ninguém tira mais. E a partir daquele dia, um drive foi implantado em mim de viver nesse estilo de vida. Em cada dia que algo é acrescentado, eu falo: isso aqui tem que estar dentro como prática, de maneira que nada nem ninguém arranque, porque não é a teoria. O dia que as pessoas entenderem que o evangelho não é sobre teoria, não é sobre a aparência das coisas, não é sobre o que está por fora, não é sobre o que você faz, mas aquilo que você é em Deus e o quanto você está disposto a ser. Sabe, quanto mais Deus te honra, mais humilde você tem que estar disposto a ser. Sabe, eu falo para o Senhor, Senhor, cada tantinho do conhecimento de quem o Senhor é, o Senhor me dê mais capacidade de me calar, mais capacidade de ser como Jesus, de viver isso na íntegra. Então, quando nós entendemos a verdade do coração de Deus, a gente é impulsionado a uma vida que tem mais prazer no secreto do que na aparência. Por exemplo, a gente vive nesse mundo de aparência, então, às vezes, está se tornando difícil pregar, viu? Porque você está pregando, é tanta câmera em alguns lugares passando na sua frente, e a pessoa ainda fica, tipo, pra você fazer pose, entendeu? E aí, tipo, vai, vou 1, 2, 3, né? E assim, é muito meu. Por exemplo, eu não gosto muito de maquiagem. Não é sobre ser pecado, não. É a Laura. Entende? Eu gosto de andar bem arrumada dentro do que eu considero bem arrumado. Né? E uma coisa que às vezes a gente é pressionada é para adquirir imagem. Né? Por exemplo, hoje, a imagem de uma assembleiana, ela não é valorizada. Assim como antigamente, a mulher que passava maquiagem, ela era quase que, né, jogada fora da igreja. Hoje, se você quiser manter aquele padrão de não maquiagem, de um coque, acontece a mesma coisa. E eu sempre falo para a Bruna, a gente tem que ter identidade, né? Então, por exemplo, tô vendo você de colar e fica muito bonita, a pastora Márcia usa, eu acho lindo, né? Mas isso não sou eu, né? O dia que a Bruna, inclusive, falou: mãe, eu queria furar a orelha, é pecado? Eu falei: não tem versículo bíblico para te dizer que isso é pecado. Sim. Agora, você congrega numa igreja que não usa brincos grandes, o pastor não gosta que sobe, né? Que era a nossa igreja de Anicuns. Eu falei: então, a partir do momento que se você fizer para afrontar, você está pecando. Sim. Aí eu falei: minha filha, e você tem que ter identidade. Quer furar? Alguém vai falar: Bruna, você está pecando. Bruna, isso não pode, você é filha da missionária Laura. Eu falei: minha filha, a gente tem que saber quem a gente é no Senhor. Então, assim, muitas vezes eu me sinto pressionada, né,
Já falaram pra mim, nossa, você tem que passar uma maquiagem. Nossa, você tem que gostar de tal estilo de roupa. Nossa, você não pode usar tal tipo de palavra, você fala muito rasgado. Às vezes eu ia embora pensando aquilo. Mas eu, por exemplo, como sempre estive acima do peso, a mulher tem muito essa questão da imagem, né? Eu lembro que um dia eu ia, no primeiro seminário, eu ia pregar com a Sara Mendes, né? E ela é inteligentíssima e linda. E eu falei, gente, eu tenho 30 dias para emagrecer. O que eu vou fazer? É muito pouco tempo, senhor. O senhor tinha que ter me avisado que isso ia acontecer um dia, né? Que eu falei, eu com essas palavras mais chula e gorda, aquela mulher com a cintura fina e inteligente. Porque a gente tem esse negócio de se comparar. A mulher faz muito isso. Né? E nesse mundo da imagem, então, assim, eles fotografam tudo do culto. Para quem entende dessa área, vai colocar as melhores fotos, né, e tal. E aí você começa a ser pressionada às vezes, né? Então, desde o que está externo, a gente é pressionado o tempo todo em todos os sentidos. Mas uma coisa que eu aprendi é manter a essência. Então, ser quem você é. Eu sou extremamente sem graça, no sentido assim, quando eu não conheço as pessoas. Então, muitas vezes eu me cobrava, gente, eu precisava ser um pouco mais falante, um pouco mais agradável. Mas essa não sou eu, né? Às vezes a minha mãe brinca, já sempre conto isso, né? Que ela fala que eu tenho cara de pamonha de doce. Então, tipo assim, nossa, Laura, quem te chama para pregar e aí você chega e a pessoa nunca te viu. Minha mãe fazia jeito, ela fala assim, Laura, eu penso que a pessoa tem uma vontade de te devolver. E eu já percebi esses olhares, a ponto de depois me testificarem. Entendeu? Eu vivo muito isso. Igual a última vez que eu fui no Sul. Que é mole, né, Adriana? Aí ela fala assim, minha filha, você caía, você ficava caído do jeito que você tava. Sabe que a menina mole, aquele negócio. E aí, quando eu fui, Montenegro, isso, que a gente foi o ano passado, aí buscou a gente, o filho do vice-pastor e a mãe dele. E a minha mãe foi comigo, e minha mãe é falante, minha mãe é muito falante. Aí a gente entrou no carro, minha mãe conversando, eu só falei Pai Senhor quando eu entrei, e 1 hora do aeroporto até Montenegro, e calada. E eu via que esse rapaz, ele dava umas olhadas no retrovisor, de vez em quando, ele tava meio indignado, parecia, sabe? Porque eu não falava nada. E eu era pregadora. E aí ele deixou a gente no hotel quando foi. Aí preguei no sábado à noite. E no domingo a gente foi almoçar na casa dos pastores, começou um assunto sobre a pastora falar que ela era pressionada a pregar e ela não sabe pregar. Aí a gente começou nesse assunto. Falei, olha, acho que a senhora tem que fazer o que a senhora sabe, né? E mostrar para as pessoas que a senhora não é obrigada a saber pregar. Começou assim. Aí eu falei, até eu me acostumei já. E a gente contou as histórias. Aí ele deu uma risada, né? Eles estavam lá. Ele falou assim, nossa, missionária, então, já que a senhora está falando disso, eu vou dar mais um testemunho para a senhora contar. Aí eu falei, não me diga que você pensou isso. Aí a minha mãe falou, né, que eu vivo passando isso. Ele falou assim, nossa, quando a gente chegou em casa, que deixou a senhora no hotel, eu falei pro meu pai, e ele falou naquele sotaque do sul, né, ele falou assim, bah, pai, o congresso vai ser um fiasco, a mulher tem cara que não prega nada. Aí todo mundo rindo, né? Aí ele falou, aí quando a senhora começou a pregar no sábado, missionário, eu juntei na cadeira e ainda vi que Deus mostra as coisas para a senhora, e eu falei mesmo, missionário, eu falei, Senhor, me esconde, não me revela para ela. Então, assim, eu vivo muito isso, né? E se eu não tivesse aprendido a ser quem o Senhor me fez para ser, talvez emocionalmente, já que hoje está todo mundo adoecido emocionalmente, eu dizer que eu sofri bullying na igreja, né? Que eu não vou mais, que... Então, assim, eu acho que tudo vem do encontro real com o Senhor, né? E da compreensão de que a gente é nele. E ele usa cada um do seu jeito, né? Da sua forma. E eu já entendi isso, né? E isso faz com que não seja pesado também, né? Não precisa ser pesado. Você não precisa imitar os outros, né? Igual, hoje tem muito seminário com 3 pregadoras. E é daí que surge a inveja, né? A competição. Você está perdido com a motivação errada. Então, e não adianta. Deus deu porção diferente para cada um. E vamos parar com esse negócio, não, todo mundo é bonito igual. Não, tem gente que é feia, tem gente que é bonito, entendeu? Pronto, né? Tem gente que é bonita e pronto. E você tem que conviver bem com isso. E tem gente que Deus usa mais mesmo.
né? E em alguns lugares eu já fui que o Senhor me usou de forma um volume muito agigantado em comparação às outras. Já teve lugar que eu fui que Deus usou outras de uma forma agigantada em comparação à forma que Ele me usou naquele dia. E tá tudo bem, né? Porque quando você tem a motivação certa, você tá ali só para fazer o que o Senhor te chamou para fazer e você só quer ser quem você é. E liberar aquela porção que você carrega. É só isso. E alguém precisa dela. Sim. Então eu acho que a gente tá tão doente porque tudo começou no não servir da forma correta, né? A gente diz que serve, mas a gente está fazendo as coisas muito erradas, né? O ministério de uma forma muito errada. Nossa. A gente precisa rever essas coisas, né? Nossa. E é tão interessante porque essa questão da identidade é algo que tem sido repetidamente sendo ministrada, porque eu acredito que é uma necessidade profunda para esse tempo. Sabe, para esse tempo. E é tão engraçada essa questão que foi passando um filme na minha cabeça, sabe? Um filme. Porque o bullying que você sofreu pela sua característica, eu também sofri a vida inteira. Quantas vezes já escutava, essa Diane é arroz de festa. Não sei o que lá, porque você é muito falante, porque não sei o que lá, porque... E aí, muitas vezes, eu via a minha identidade sendo desconstruída e eu ficava, não, gente, eu tenho que ser mais quieta. Eu tenho que fazer menos coisas, meu Deus, eu tenho que ser diferente. E aí eu falava assim, Jesus, minha imperatividade não deixa. Se eu não fizer 1000 coisas ao mesmo tempo, não sou eu. E aí o Senhor foi curando tanto isso em mim, Laura, que hoje eu consigo olhar dentro de mim e falar assim, Senhor, obrigada. Do meu jeito. Às vezes esparolada, muito arroz de festa, sabe? Que gosta de fazer muita coisa ao mesmo tempo. Barulhenta às vezes. Mas o Senhor me deu uma porção. Ele me criou para um tempo, para um propósito. E eu sou grata ao Senhor pela porção. Não é fácil. Mas eu sou grata ao Senhor. Fiquei impressionada com algo que aconteceu na minha casa. Vou compartilhar isso aqui. Com essa preocupação de Deus com a nossa identidade. Sim. Né? A Bruna, ela é tímida. Mas ela é engraçada. Onde ela tá, as pessoas ficam em volta dela e sorrindo. E ela faz muita graça quando ela se sente à vontade. E ela é muito amável. Sim. Não é porque é minha filha, não. Mas são características da Bruna. E um dia a gente tem o hábito de orar junto. Eu, Alessandra e ela, né? E às vezes passa um tempo sem orar, depois volta de novo, aí ora muito tempo. Mas a gente sempre procura fazer isso em casa. E aí a gente estava orando um dia. E ela não tinha comentado nada comigo a respeito dessa situação. E Deus me usou para falar com ela. E falou para ela assim que ela não deveria se retrair. Porque Ele fez ela sorridente. Olha né? E eu fiquei impressionada com aquilo. Ela chorou muito e tal. Deus fala muito com a gente por meio da minha vida nas orações de casa. E eu não tenho o hábito de perguntar nada para eles quando termina. Né? Eu entendo que é Deus e eles. Algumas coisas eles comentam, outras não. E no outro dia a Bruna quis falar sobre isso. E ela falou, mãe, hoje eu tinha falado para Deus que eu ia mudar. Que eu não ia sorrir da altura que eu sorrio. Que eu não ia... Porque a gente saiu com os meninos da igreja. E aí eu brincando e rindo, a minha líder falou assim, você sorri alto demais. Não precisa desse barulhão todo na mesa, Bruna. E aí... Ela sentiu... Quando eu vi, assim, aquilo que a gente fala do privilégio de servir a Deus, a Bruna não ia falar disso comigo. Eu não ia saber que a minha filha estava freando em ser quem ela... Mas o Senhor me contou, né? Sim. E aí eu falei para ela, Bruna, você já pensou no privilégio de servir? Né? Tipo assim, um Deus que cuida de você, minha filha, a ponto de você resolver internamente, pela crítica de alguém, a mudar aquilo que ele te fez ser e ele não deixar, né? Então, assim, essa questão, e eu falo muito para a Bruna, né? Minha filha, a gente tem que ser quem Deus chamou a gente para ser. E você tem que gostar disso, né? E se alguém não gosta, problema dele. É porque eu tenho uma natureza... Assim, eu tenho uma natureza de ser mais no meu canto, mas eu não sou o tipo de gente que corre quando os outros batem o pé pra mim. Então, é tipo assim, a minha mãe me ensinou muito isso. Você não pede pra estar, mas se alguém te convidou, eu tô aqui. Né? E com o ministério foi da mesma forma.
Então eu sempre disse, Senhor, eu quero ir, né? E se alguém não gosta, se alguém não concorda, até dizem para mim assim que eu sobrevivi por conta de ter entendido isso muito rápido, né? Porque sempre vai ter alguém que não gosta. Sim. Sempre vai ter alguém que não apoia, que não concorda que seja você. Isso é natural da vida. Assim como às vezes você olha para alguém também e não concorda que seja ele. Mas a questão é quem eu sou em Deus. Sim. Né? Então, assim, quando a gente entende isso, a pessoa fecha a cara, torce bico. Porque na pregação eu vivo muito isso. Porque Deus me dá palavras que geralmente mexem em áreas que... A Bíblia mexe em áreas, na verdade, que a gente não quer que mexa. É verdade. E aí, diante da maneira mais exortativa que Deus sempre me usa, então eu desde o início eu vi muito bico, né? Muita cara torcida. Mas o Senhor me ensinou sobre isso. Tipo, você tem certeza de quem você é? Tem certeza do que você está entregando? E o meu pastor falou isso para mim no começo do ministério. Ele falou assim, a única coisa que não pode faltar, convicção. Você tem que crer. Sim. Né? Aquela pessoa que já chega pedindo desculpa, quem vai acreditar nela? Né? Ai, gente, desculpa. Não, não pode dar licença, entendeu? Se você não acredita no que você vai falar pra mim. Né? Então, assim, tem hora que você tá com medo, mas você vai com cara de quem não tá sentindo medo nenhum. Põe um salto. E pronto. Você põe o vestido comprido pra esconder o joelho batendo no outro. Isso. Então, assim, eu vejo que... E tudo isso vem de compreender o que o Senhor espera que a gente compreenda nele, né? Porque Ele nos formou. Então, eu sempre falo para as mulheres, às vezes, quando estou pregando, que tipo, não foi o demônio que fez o seu nariz, o seu cabelo, o seu corpo, foi o Senhor. Né? Então, a estrutura do seu corpo, o tipo de cabelo, Ele fez. E quando eu entendi isso foi libertador, sabe? Porque eu tinha problema com baixa autoestima. E quando foi na conversão que eu fui curada disso. Porque quando eu entendi que ele me fez, eu falei, pronto, não vou lutar contra algo que ele desenhou. Sim. Então, ele entende que eu tenho que ser esse formato de corpo, esse cabelo, né? É isso aqui, Laura. E eu passei a ser grata, né? E eu sempre falo pra Bruna, quando você tem segurança de quem você é, né? Igual o coração alegra, formoseia o rosto, essa alegria do coração, ela vem de um relacionamento correto com Deus. Então, quando eu tenho esse relacionamento correto, toda a minha vida é alcançada. Então, você não vai sofrer com baixa autoestima, você não vai ficar dependendo da aprovação dos outros. A partir de quê? Do relacionamento correto. Sim. Né? Mas a gente acha que uma coisa é eu e Deus e a outra é o resto do mundo. E não é. Tudo passa pela forma correta de relacionar com Deus. E o resto vai estar tudo equilibrado. É simples, a gente é que complica. É simples, a gente é que complica muito. E compliquei muito, né? Nossa, essa palavra tá... Eu não sei se vocês aí estão tendo essa mesma percepção que eu. Sim. Mas essa palavra é para mim. Na verdade, ela é só para mim, Diane. Missionária, isso é uma coisa que mexe muito comigo também, porque eu tenho uma personalidade um pouco explosiva. Um pouco eu estou sendo bem elegante comigo mesma, porque quem convive um pouquinho, né? E assim, obviamente isso é uma coisa que me incomoda. Eu falo, Senhor, misericórdia, me ajuda, mas parece que quanto mais eu falo, me ajuda, mais situações aparecem para eu ter que lidar, né? E um dia eu conversando com a Diane, né, Diane, no ano passado, e Deus usou muito a Diane para falar algo nesse sentido comigo, exatamente isso que você falou, né, que o Senhor me criou dessa maneira, né, e assim, e por outro lado, eu vejo que em outros momentos, essa personalidade minha, que ela é necessária para tomar algumas atitudes que tem que ser tomada ali na hora, tem que ter aquela energia para tomar e tem que ter uma pessoa para fazer isso, né? Então, assim, o Senhor criou essa personalidade, né? E assim, e ela é usada na obra, na hora que precisa ser. Exatamente. Né? Mas assim, ao mesmo tempo, há um relute, né, contra isso, porque você não quer ser desagradável, né? Você quer ser aquela pessoa limpinha, bonitinha, né? Que vai agradar todo mundo. Que vai agradar todo mundo, né? Por exemplo, Adriana, quando a gente vê Deus chamando Elias, profeta Elias, né? Se ele chama Jeremias para ser quem Elias foi chamado, dá certo. Não dá certo. Né? Para o que ele deu para Elias, tinha que ser um cara como ele. Então a gente precisa entender isso, essa identidade que ela é primeiro celestial,
Né? Quando você acessa a identidade celestial, que a nossa identidade não pode ser, né, o fruto só do que a gente vive, do que fizeram com a gente. Não, você tem uma identidade celestial. Foi dado a você. E no Espírito Santo eu posso potencializar, né, para o Senhor aquilo que meu traço vai acrescentar na obra. E aquilo que não acrescenta, eu também passo para o Espírito Santo e ele vai diminuir aquilo, vai equilibrar aquilo. Né? Então, quando a gente entende isso, você para de se comparar com os outros. Porque, parece lógico, mas às vezes eu vejo assim, a gente feia sofre, mas gente bonita também, sabia? Porque, é sério, tem gente que sofre porque ela é bonita e ponto. Então, ela chega e já chama a atenção de todo mundo para ela. Ela não queria aquilo às vezes, mas é dela. Né? O pobre sofre, mas o rico também. Sabe, quando um rico chega que tem muito pobre, aí parece que já olha com raiva. Você já viu que é assim? Então a gente precisa entender que todo ser humano ele vai carregar um tipo de pressão, né, de incômodo para a vida de outro. Eu penso que sempre vai existir o difícil. Só que cada um tem que carregar o difícil segundo aquilo que você está disposto a viver. O estilo de vida que você está disposto a viver. Então, assim, a pessoa desistir de um casamento pode ser difícil, ficar também vai ser difícil. Então, assim, qual que é o difícil que você... Não, eu prefiro ficar, lutar como guerreira e lutar pela minha família, vai ser difícil, mas eu escolhi esse difícil e vou lutar. Né? Essa balança, ela é muito importante. Como você relatou, a convicção. Tem gente que não calcula as consequências dos seus atos. Mas a gente tem que ter sempre o olhar lá na frente. Peraí, essa semente aqui eu estou plantando hoje, mas vai ter uma colheita. E vai ser boa a colheita. Se você semear da maneira correta, a colheita chega e vai ser agradável aos seus olhos e ao seu coração. O Diane passa realmente pela conversão. Né? Um dia a pastora Ana Raquel publicou algo que mexeu muito comigo. Que ela disse assim, que podem ser aprovadas leis, né, que liberem o aborto ou que não liberem, mas a conversão vai fazer alguém ter ou não ter coragem de abortar. Nunca será sobre leis, será sobre conversão. E aí, esse dia a gente conversando sobre essa questão das escolas, né, das violências, e aí o pessoal lá, e cristãos, né, falando... Não, realmente tem que ter uma segurança maior. Aí a Bruna foi e falou assim, na verdade eu acho. E como mãe, eu não vou mentir, eu quase explodi, né? Aí ela falou, na verdade eu acho que a gente tinha que intensificar a pregação. A gente tinha que orar para que Deus converta. Porque a solução do mundo é a conversão. Mas a igreja deixa a Bíblia e vai brigar por coisas que não vão trazer resultados. Né? Porque toda possibilidade de mudança do homem, segundo a palavra, vem pela conversão. Então eu posso aprovar ou desaprovar que não é sobre o que eu posso, é o que eu quero. Né? Ou seja, pode ser me permitido pecar o tanto que for, mas a partir do momento que existe realmente uma conversão, eu não quero, apesar de poder fazer. Né? Então esse negócio de bater panela, né? de esperar do governo, não, a igreja espera do Senhor e de conversões. Porque o que eu falo é isso, tipo assim, se a gente for embora para casa e se converter, né, arrepender dos nossos maus caminhos e dar exemplo aos nossos filhos, caia o mundo, né? Nós temos Daniel, um jovem, né? Então, assim, não é diferente do nosso tempo. E o que eu falo para a Bruna é isso, Bruna, vamos nos ocupar nos transformando. Porque à medida que a gente for transformada, esse Diana está aqui dentro, entende? Está guardado aqui. Isso não vai ser roubado de mim por causa do que A, B, C, D fez, se pode ou não pode. Eu não quero, né? Porque eu amo o Senhor. Então, Ele é a minha lógica de vida. Então, acho que é isso que a gente precisa fazer. Exatamente. Porque, às vezes, a gente quer ensinar coisas humanas e que não alcança a alma, né? Não transforma. Sim. Só o Senhor transforma. Então, a igreja, eu acho que ela precisa gastar o seu tempo fazendo isso, pregando a palavra. Né? A palavra. A palavra. Ela é suficiente. Que a gente entender isso. Né?
nós somos transformados pelo alimento, né? Com certeza. E às vezes a gente quer nós como igreja, né, queremos se envolver, especialmente no lado da política agora, né? Que de uns anos para cá houve uma comoção maior, pelo menos aqui a nível de Brasil, né? E aí a gente quer se envolver, quer lutar, quer brigar, mas nós temos que pregar a palavra para que as pessoas que estão lá, todas as pessoas não queiram fazer o errado. E aí, enquanto você estava falando, Laura, nós 3 aqui temos filhos na idade escolar, né? E realmente houve infelizmente, né, nas últimas 3, 4 semanas, assim, todos nós ficamos preocupados, né? A gente é mãe, a gente se preocupou mesmo. E aí eu fiquei lembrando, porque esses ataques aqui nas escolas no Brasil, na verdade, nos Estados Unidos, infelizmente, já acontecem há mais tempo, né? Sim. Vamos dizer assim que aqui é uma inspiração de lá, uma inspiração diabólica, né? Mas, infelizmente, lá os relatos são horríveis, né? De assim, como as armas lá são mais fácil acesso, né? Então o estrago também é maior. E aí eu estava me lembrando aqui, o senhor me fez lembrar que antigamente, especialmente nos Estados Unidos era um país muito cristão, muito, a ponto de, aos domingos, não se abria comércio pela manhã, porque lá os cultos são pela manhã, a maior parte. Não abria comércio, era fechado por causa da igreja. Então, aos domingos também, os supermercados eram fechados, tudo era fechado. Aos domingos também, não, a ala de bebidas era bloqueada, em respeito, em reverência. Isso há 20, 30 anos atrás. Hoje não é mais assim. E oravam nas escolas. Sim. Tinha aquele momento de devocional. Exatamente. Era um país muito cristão. Hoje não é mais assim. Isso que nós estamos vivendo é reflexo disso. Todos esses ataques, e hoje agora aqui no Brasil, infelizmente, né? Sim. Mas temos a certeza que o Senhor está nos guardando. Mas assim, isso contempla toda essa palavra, porque paramos de nos alimentar da palavra de vida. E o livro O Temor do Senhor, ele nos traz uma reflexão sobre isso, porque conforme a glória manifesta do Senhor, conforme o que nós buscamos a glória, o Senhor é como se ele tivesse autorização para mover o seu juízo. Como é que a igreja do Senhor, vamos pensar na realidade, vai pensar em pedir ao Senhor juízo, justificação, por causa das barbáries, se nós, enquanto igreja, estamos em um nível raso de busca do Senhor? Então, assim, é desproporcional. Sabe, você está na penumbra, quase treva. Não, a luz, ela tem que ser tão reluzente em nós, de maneira que o Senhor, ele desce a justiça dele, porque ele fala, não tem como. A balança, ela por si só, ela revela a luz do Senhor. E eu acredito que nunca houve necessidade de um tempo de nós voltarmos à palavra do Senhor, sabe? A buscar o Senhor como nunca antes, com paixão, com intensidade. A gente tem recurso demais e pouca intimidade, né? Desse jeito. Tudo tem sido facilitado demais, né? Para o que parece e dificultado para ser, né? O simples, né? A ser. A amizade, a intimidade com Deus, né? E eu lembro que até na escola da Bruna mandaram a foto, né, dos guardas lá e eu me senti, tipo, eu falei, nossa, agora ela tá segura. E aí, quando eu acabei de tentar concluir, veio no meu coração assim, Oi, né? Aí eu falei, Senhor, o que a gente tá fazendo? Sim. Né? Isso é troca. Isso é trocar. Né? Igual, assim, nessa questão da... Estava até falando com um pastor esses dias, falei, olha, o Senhor nos preparou para esse tempo. Né? Qual é o tempo? O tempo é que você está precisando convencer a igreja daquilo que a igreja deveria saber, que é a palavra. Né? Então, assim, você tem que ficar inculcando em crente, você tem que fazer ele acreditar em coisas que, como cristão, ele deveria crer. Igual muitas vezes, essa questão da política, né? Assim, é uma questão de lógica, você não vota em alguns partidos por causa dos princípios deles. Lógica. Mas, tipo assim, a idolatria a um candidato. Né? Então, a nossa esperança, ela nunca pode estar na mão, né, de um presidente de convenção, de um presidente nacional, de uma missionária, de um pastor, de uma pessoa, de um profeta. Né? Nossa esperança é ele,
A gente não pode terceirizar isso, e a gente tem feito isso, né? Em nome de Deus, a gente começou a matar a gente começou a excluir gente. Isso é muito comum ao longo da história, né? Em nome de Deus, faz muita coisa que não se devia fazer. Então, eu vejo que o grito dos últimos dias é o retorno à simplicidade do Evangelho. É só isso que Deus espera da gente. E tudo que a gente tem vivido está mostrando que não está valendo a pena. Né? As pessoas estão enlouquecendo. Tá muito complicado. Todo dia um monte de mensagem. Ore por mim, eu não aguento mais, eu não suporto mais. Né? Me ajuda. Do lado da gente. Todo o tanto de profissional que se prontificar a fazer um bom trabalho nesse tempo encontrará sobrecarga de trabalho. Eu falo por mim mesma. Toda semana eu tenho que falar reencaminhar 5 para mais pacientes, porque eu não consigo organizar com a demanda. E eu vou falar desde situações simples a situações gravíssimas. Quando você pega uma situação como essa, você tem que estar... É como se você fosse fazer uma cirurgia. Você tem que estar disposto a abrir para visitar as partes mais profundas. Aí a pergunta que eu faço é: qual é a nossa disposição para permitir ser movido nas partes mais profundas? Nós, vivendo de raso e de aparência, vamos deixando as nossas feridas se aprofundar. E aí, quando você abre, você tem que fazer uma cirurgia de urgência que quase que vai para a UTI. Então, assim, a orientação que nós queremos deixar com todas essas palavras é: abra para o Senhor hoje as suas feridas. Viva o Evangelho simples hoje, não deixa para amanhã, não. Resolva as tretas que precisam ser resolvidas hoje, perdoe quem precisa perdoar. Se organize com a sua identidade, se volte para Jesus e viva uma vida íntegra hoje. Sabe? É hoje, não é amanhã. E outra coisa que eu percebo é os convites bíblicos são sempre individuais. Né? Jesus diz: vem, né? Vinde, vem você. Né? Transformar a mente. Você transforma sua mente, né? Você transforma a mente dos outros. Sim. E a gente vive num tempo que tudo é o outro. Né? Eu adoeci por causa do outro, tô triste por causa do outro, o outro olhou de cara feia pra mim. E o Evangelho é uma questão a seu respeito, Senhor. Sim. E nós não somos bons, não somos bonitas, não somos empoderados, nós somos umas marmotas. Entendeu? Tipo, o ser humano é feio. E essa verdade que começa a ser pregada, sabe, de que você merece. Não, você não merece. Né? E a gente começou a acreditar nessas mentiras de púlpito, inclusive. Sim. Vocês, as mulheres lindas, maravilhosas, não, tá tudo petecada, tudo precisando de consertar a vida. Precisando de cirurgia por dentro. Por dentro. Então, assim, o Evangelho, ele é chocante, porque ele te faz se deparar com você. Né? E esse encontro a gente não quer. Então, eu imagino que vocês que lidam ali, né, assim como a gente na igreja lidando com pessoas, a pessoa quer que você ore, ela quer que você ajude ela, até você falar a primeira verdade para ela. Depois ela não quer mais. Entendeu? O dia que você mostra para ela o problema da família dela, não é o marido nem o filho, que é ela não quer mais terapia, ela não quer mais culto. Né? O dia que você fala: não, você tem que desconfiar. Não é mais. Você não é uma boa profissional e nem uma boa pregadora mais. Mas quem vai viver conversão sem arrependimento de pecado? Possível. Ninguém peca mais. A gente é vítima e é um Deus trabalhando pela gente, vai honrar a gente, vai matar o inimigo da gente, vai abrir as portas pra gente. E onde eu tô nisso? Sim, Deus. Né? E a gente vê essa inclinação nos louvores, nas palavras ministradas. Sim. Tudo. Tudo. Culto, tudo é um culto à pessoa. Homem. É um culto ao homem. É a pessoa, não é a Deus. É para você se sentir melhor. Jeito. Nossa, eu saio tão leve, gente. Você tem que sair assim com o espírito assim: Senhor, muda em mim, transforma. Até meio de cabeça baixa, assim, o culto é um lugar para você sair assim. Reflexivo. Né? Mas tudo está sendo preparado para acolher mesmo. Então, assim, serve a água, pergunta para todo mundo se o clima tá bom. O som tá bom. O som tá gostando. Aí um grita que tá alto, o outro baixo, vamos tentar. Então, sabe, a gente tá... confortável, né? A cadeirinha bem espuminha, acolchoada, né? Exatamente. Tá um nível que eu acho que tá na hora de diminuir. Gerar incômodo. Sim. De verdade, assim, parece tão brega isso, mas eu acho que tá na hora de se incomodar de novo, pra ver se acorda.
sabe? Reclama do lanche que serve, né? Reclama do horário, reclama do uniforme, reclama de tudo, que povo chato, né? E assim, eu acho que é hora de fazer menos. Não, tem inscrição e não tem nada, não tem sacola, não tem garrafa, não tem. Fala Deus, fala Deus. Ai, o que eu vou ganhar? Não tem lembrancinha, vai ganhar nada. Vai ganhar a cura, pra largar de ser chata, entendeu? Vai sarar. Porque, entende? Tipo assim, tem que atraí-las. Não, tá na hora que quer vir, se quiser vir, é assim, entendeu? Porque aí você vê quem tá disposto. Eu sei que existe algumas coisas que a gente faz, né? Por exemplo, a comida não pode tirar, né? Que crente vai para comer já tá bom. Não mas entende? Assim, a gente tá num tom de brincadeira, mas eu acho que tá nessa hora mesmo, né? Até quem às vezes departamentos, nos departamentos, você tá trabalhando ali, não vou mais não, porque fulano falou isso. Nossa, não gostei da maneira que você falou, então eu não vou mais. Então tá. Nossa. Reino não é sobre a gente. Nossa. A pessoa tá ali porque ela meu se sente Deus bem. do céu. Meu Deus, tá tudo Por exemplo, errado. Na itinerância, né, coisas que foram muito quebradas em mim a respeito disso, tá relacionada a esse não ser bem tratado. Então, assim, eu já dormi em hotéis muito bons e em casas que pediram, tipo assim, a gente para não usar o escritório do pastor, a não ser na hora de trocar roupa, porque ele tinha ciúme do escritório. Então, assim, já cheguei em casa que serviu o banquete, casa que não deu água. E quando eu perguntei se tinha uma água para dar para a Bruna, me mandou descer para comprar água na praça e lanchinho para ela. Nesses momentos, o Senhor ia trabalhando. É por mim ou é por você? Porque quando é por nós, a gente para no pior, na primeira situação de crítica, de não sair do jeito que você quer. Exatamente. Né? Teve igrejas que eu dizia, Senhor, eu não quero voltar aqui mais. Para Laura não foi bom. Mas quando chamava de novo, eu pensava, é por mim ou é por ele? Né? Então, é isso que eu falo que é a motivação correta. Quem faz a obra com a motivação correta não sai. Quem faz a obra com motivação correta não dá piti. Quem faz obra com motivação correta não é sobre ele, né? Isso é uma escola. A gente vai... E assim, talvez a gente está falando pra gente que faz essas feiuras, mas continua na obra, deixa Deus tratar. Não é assim, ninguém chega pronto. Sim. Né? A gente vai aprendendo, você vai desconfiando. Não, já tô feia, já é o terceiro piti que eu dou em 3 meses, né? Já briguei com 5 pessoas, tem 6 no departamento. Aí você tem que ir se vendo, né? Porque não é o mundo que tá errado e você que tá certo. E quando deixar de ser sobre você, nada te incomoda mais. Sim. Né? Porque geralmente o vitimista, ele é orgulhoso. Todo vitimista é orgulhoso. Porque ele se faz sempre vítima porque ele é orgulhoso demais. Então ele quer receber demais. E uma coisa que Deus me ensinou é, o dia que você deixar de ser orgulhosa, nada te ofende. Exatamente. Não esperou nada. Fez, bom, não fez, tá bom também. Mas quando... E a gente tem esse negócio, mas comigo tinha que ser diferente, né? Eu tinha que... mas olha o jeito que me olhou, o jeito que me falou. Né? Não é sobre ele. É sobre ele. Então, assim, já teve vezes a gente ter que comer dentro do carro, chegar à igreja não dar janta, preparar lugar, deixar lugar sujo pra gente dormir, né? E um dia tava tão precária a situação onde a gente chegou que eu falei, Bruna, você tá sabe aquele desenho, Bruna, que eu lembro que tinha um desenho que tinha um carimbo assim, aprovado e desaprovado. Aí eu falei, Bruna, é tipo o céu olhando pra nossa testa e vendo qual carimbo vai bater. Não pode reclamar aqui, minha filha. Aí, tipo assim, a gente procura fazer do ambiente um lugar engraçado. Né? Tirar o melhor daquele momento. Isso. Porque é assim que você tem que fazer. Exatamente. Porque logo você começa, não bebe essa água, tem como pôr uma fruta ali pra mim? Uma toalha quente. Isso é nossa, Adriana, chatura é do ser humano, entendeu? Tipo, eu lembro que um dia eu cheguei em Alexânia e o quarto que eles colocaram a gente tava com mau cheiro no hotel. E, inclusive, era o mesmo mau cheiro da pia da minha casa, que o Alessandro não tinha desentupido a pia, nossa, tava fedendo demais. Tava mesmo. Mas no hotel... Entendeu? Tipo assim, parece que eu achei que me ofendeu tanto, porque a igreja tinha que... E Deus foi me dando espaço esse final de semana. Eu cheguei e reclamei do cheiro do quarto. Deus foi pro Alessandro. Corda, né? Quando foi no café da manhã, aí eu desci, aí tinha tipo só um mamão, uma banana e um pão de queijo e um pão. Aí eu falei, nossa, Alessandro, será que não tinha um hotel melhor, né? Assim, o café tá tão simples.
Só que quando eu falei do café, aí o Senhor trouxe tudo, desde o dia que eu cheguei do cheiro. Aí veio na minha cabeça, tipo assim, para eu desconfiar mesmo, que era o cheiro da pia da minha casa. Quantas vezes eu levanto e como bolacha e margarina e café na minha casa? Então, tipo assim, eu tava pegando boi, a gente ia ter mamão e banana, entendeu? Cortado ali. Porque você acha que você vai achando que você virou uma celebridade mesmo, isso é da gente. Aí você fica num hotel super top, entendeu? Com aquele trem que você deita e você afunda lá. Outro dia, nós ficamos em lugar de cama quebrada. Aí, Alessandro, tira o colchão e joga no chão e a gente vai rir. Por quê? Porque você tem que desconfiar, entendeu? Não é sobre você. Sim. Então, assim, você quer fazer uma viagem agradável? Trabalha, faz um passeio, né? Sim. Você quer ter sossego? Vai para uma chácara. Reino é problema, né? Você vai lidar com gente. É verdade. E você tem que estar disposto a amar. Aí depois você passa as coisas, você vê Jesus salvando, né? Você vê gente chorando. Eu falo para o Alessandro, isso aqui não tem preço. Não tem, Não sabe? tem, Não tem, Adriana. não tem. E eu penso assim, muito nessa cena de chegar no céu, né? E ser galardoada. De chegar no céu e ver gente que de repente aceitou Jesus no culto que eu preguei. Que você nem sabia, Que eu nem, né? Mas você está isso recebendo que o galardão. importa, né? Nossa. E assim, tá comendo, né? Tá pegando boi, que seja uma bolacha, tá comendo, tá dormindo. Então a gente precisa, resumindo, a gente precisa largar de ser chato mesmo, sabe? De converter e aprender com Jesus. É verdade. Gente, Precisamos como mesmo. ele é, né? Olha como ele andou aqui. Sim. Olha como ele fazia. Nossa. Eu estava pensando, quando você vê Jesus multiplicando as coisas, ele nunca fala que ele estava comendo. Vocês já repararam isso? Não. Ele multiplica e alimenta. Sim. Né? E a gente quer ser servido primeiro, o primeiro lugar da fila é nosso, da nossa família. A gente corre já pegar a mesa, sabe? Falando de coisas simples, que o tanto ele não se parece com ele. Sim. Ele sempre o outro, né? Para o outro. E nisso ele sempre foi amparado. Então, é isso que a gente está dizendo. Quando você faz com a motivação certa, ele cuida muito, né? Então, acho que é isso que a gente precisa levar para a vida. Voltar à simplicidade do Evangelho. Glória a Deus. Sucesso. Aleluia. Você que está em casa, que já está em lágrimas, em pranto, ajoelhou e aceitou Jesus de novo, que eu vou fazer isso agorinha. Eu também, orem por mim. Você vai compartilhar. Então, pelo menos 5 pessoas que também precisam converter. Urgente. A glória de Deus. Missionária, eu acho que a gente poderia ficar assim, literalmente um dia inteiro ouvindo. Com né, certeza, Diane? nossa. Literalmente. Maior prazer. Mas assim, nossa, que aprendizados. Aqui eu vou assistir esse podcast eu mesma, pelo menos umas 10 vezes. Apesar de ter feito, estar aqui. Também. Mas eu vou precisar assistir para eu receber essa unção direitinho e ter certeza de que eu tô tomando vergonha na cara. Deixando de ser chata. Largando de ser chata e fazendo para o reino, não esperando nada em troca. Aleluia, né? Jesus, glória. Mas que privilégio, Deus. né, Diane? Que privilégio. Demais, Missionária, demais. assim, caminhando para o final mesmo, mas que palavra abençoada, viu? Privilégio mesmo te ouvir, assim, falar tão de pertinho, né, para nós, né, Diane? O Senhor é maravilhoso para nos presentear com a sua presença, viu? É um privilégio, né? Meu coração está muito grato. Né? Quando eu me sentei aqui, eu me lembrei que na minha juventude eu ficava ensaiando, tipo, que eu estava dando entrevista pro Faustão, sabe? Sabe aquele... E aí eu pensando que a Bíblia diz que Deus faz tão além, né, do que a gente imagina, e hoje, né, poder falar com vocês a respeito um pouco daquilo que o Senhor tem confiado, né, na minha vida. E a forma, como eu disse antes, a gente começar a forma honrosa, né, e amorosa com que eu tenho sido recebida aqui. Para mim é um privilégio. Amém. E apesar de ser desafiador para mim estar de frente câmeras, né, às vezes até com o microfone, mas um dia eu disse para o Senhor que eu iria, né? Então, seja como for, e eu sei que esse é um meio que Ele nos dá também para o nosso tempo, né? De alcançar vidas, de falar do amor dEle, né? Então, para mim é um privilégio, e eu creio que Ele cumprirá aquilo que Ele quis, né? A partir desse podcast,
tarde. Amém. Amém. Glória a Em nome de Deus. Jesus. Nós queremos agradecer profundamente em nome da Vila Boa, em nome do ADCast. Gente, só uma ressalva aqui, aproveitando que você ficou até o final. A ADCast não é apenas de Assembleia de Deus, é de Adriane e Diane, viu? A gente usou aí o trocadilho, né? E louvar a Deus por esse momento tão especial, que eu tenho certeza que está nesse momento edificando centenas de pessoas que estão em casa. E missionária Laura, como nós falamos nos bastidores, né? Talvez a próxima vez que você voltar aqui, não sei, né? Daqui uns meses, Isso. não vai ser tão fácil achar agenda. Então, isso, exato. nós já inauguramos para ficar um gostinho de quero mais, para daqui um tempinho repetir a dose. E eu tenho certeza que, para a glória do nome do Senhor, o que você tem vivido hoje é um novo tempo e é o começo de uma longa trajetória onde o Senhor ainda vai te surpreender. Amém. Em nome de Jesus. Muito obrigada por aceitar nosso convite. E até mais, que você possa receber essa palavra e guardar no seu coração, não apenas na sua memória. Amém. Fica com Deus. Deus te abençoe.